inicia o capítulo 42, verso 1, com a seguinte afirmação. Acompanhe comigo. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse aos seus filhos. A fome vinha sobre toda a terra, né? Então ele fica sabendo aí. Jacó era o líder, né, da dinastia, né, do clã. E agora ele, então, nos contatos dele, ele fica sabendo que, olha, lá no Egito tem comida, no Egito tem trigo. Então agora ele diz assim para os seus filhos, tá? Ele disse aos seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Então a impressão que dava é que estavam ali olhando para cada outro, tipo, e agora? O que vamos fazer? Vamos morrer de fome, né? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhes acontecesse. Quer dizer, aqui, quando a gente lê assim despretensiosamente, a gente nem se apercebe. Mas por que será que Benjamim já não era mais nenhuma criancinha aqui, né? Um bebê de colo, né? Ele já era aqui crescidinho, já poderia ter ido junto com seus irmãos, até para ajudar, carregar, até para ajudar, né? Mas a gente observa o que em Jacó uma insegurança de entregar Benjamim nas mãos dos seus filhos, como se algo dissesse a Jacó, né? Cuidado, né, com esses teus filhos, porque o outro já sumiu. Então agora você vai ver isso claramente durante o texto, uma certa proteção de Jacó sobre Benjamim e o medo, né? E ele deixa claro isso, verso 5. Os filhos de Israel estavam entre os outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra do Egito. Verso 6. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Então, o cenário importante que eu quero que você lembre. Primeiro, aqui já eram passados, irmãos, muitos anos. 13 anos foi o período dos 17 aos 30 que José ficou, né, passando por vários estágios, né? Vendido, escravo de Potifar, cadeia, e chega na sua ascensão como governador do Egito agora com 30 anos. Tá? Depois viria 7 anos então de períodos bons, né, de vacas gordas. Então passaram-se mais 7 anos, ou seja, 13 mais 7 já passaram-se 20 anos. A última vez que eles se viram, os seus irmãos, 20 anos se passaram. Durante 20 anos esses irmãos sustentaram diante do pai que o José morreu. Tá? O José não fazia ideia do que eles teriam falado para o pai. O José não fazia ideia. Se esses irmãos dele não teriam até matado o próprio pai, ou matado o outro irmão dele, né, por parte de mãe, Benjamim. Então, observe aqui o cenário que é um José que não sabe nada, faz 20 anos que ele nunca mais viu a sua família, os seus irmãos, não sabe nada, não sabe o que aconteceu com o seu pai, se está vivo ou não, não sabe o que aconteceu com o seu irmão, se está vivo ou não, e agora ele está diante ali dos seus 10 irmãos, né, que fizeram tudo aquilo com ele. Ele agora é governador no Egito, então esse é o cenário que eu quero que você... E ele é que vende, né? E ele reconhece, ali que ele reconhece agora os seus irmãos. Então, só para posicionar você na história, tá? Versículo de número 7. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mesmo 20 anos, hein, depois. Mas agiu como se não os conhecesse. Ele falou asperamente: da onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. É óbvio, né? Porque, imagina, viram José tinha 17 anos, agora no mínimo 37 anos no mínimo. Já tinha começado a fome, então 37 para 38 anos, ou seja, já faziam aí 20, 21 anos, né, que não viam o seu irmão. Agora, imagina ele como governador, vestindo trajes egípcios, fisionomia egípcia. O egípcio não usava barba, né? Normalmente até cortava o cabelo, era careca, né? Cortava. Então, é completamente diferente. Tá? Então José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Versos 9. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles. Eles disse: vocês são espiões. Queridos, olha só que interessante, porque um versículo aqui anterior, tá? O versículo desse número 6 fala assim: José era governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Os 10 irmãos se prostrando diante dele. O verso 9 fala: lembrou-se então do sonho que tivera a respeito deles. Eles dizem: vocês são espiões, vieram para ver aonde a nossa terra está desprotegida. Lembrou do sonho porque aquela imagem remeteu José ao sonho que ele teve lá atrás, que Deus deu a ele, que lembra lá dos feixes, né? Ele com o seu feixe e os seus irmãos, né, com os seus feixes se dobrando diante dele. Ele lembrou desse sonho, ou seja, puxa,
Deus cumpre os sonhos que é dele. Na verdade, Deus dá sonho para mim, dá para você, mas esse sonho não é nosso, esse sonho é dele que colocou em nós. Né? Versículo 8: José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então do sonho que tivera a respeito deles. Ele disse: vocês são espiões, vieram para cá para ver onde nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Então aqui eles começam a relatar agora quem eles são. Somos filhos do mesmo pai, teus servos são homens honestos. Grava essa palavra, honestos, e não espiões. Eles afirmam, né? Por que eu falo para você guardar essa palavra? Porque você vai ver que essa palavra vai voltar um pouquinho à frente, inclusive saindo da boca de José. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver a nossa terra, a nossa terra está desprotegida. Onde a nossa terra está desprotegida. Versos 13: e eles disseram: teus servos eram 12 irmãos. Eles começam agora a relatar: todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro já morreu. Então aqui José, talvez pela primeira vez, fica sabendo que destino que deram para ele. Puxa, quer dizer que esses caras me mataram então? Né? Porque assim, nós sabemos que nós demos uma história, mas José não sabia. Que história eles tinham contado para o pai? Se tinham contado que tinham vendido eles. Para pensar, para José tudo aqui é novo, irmãos, essas informações. Versos 14: José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões. Tá? Vai batendo em cima disso. Versos 15: vocês serão postos à prova. Então quer dizer, então eu vou passar vocês por um teste, por uma prova. Tá? Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Qual que era a prova, irmão? Deixa eu certificar se o que eles estão falando é verdade. Se eles não, né, se o irmão realmente está vivo, se eles não mataram meu irmão como tentaram me matar, né? Afinal meu irmão também era filho da mesma mãe, Raquel, né? Os dois filhos da mulher amada de Jacó, né? Deixa eu me certificar. Verso 16, daí ele fala assim: mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Então aqui a ideia era o quê? Alguns de vocês, ou seja, parte de vocês vai e volta para buscar o caçula, o Benjamim, e parte de vocês ficam aqui presos. Assim ficará provado que as suas palavras são verdadeiras ou não. Vocês estão falando verdade ou não. Se não forem, juro pela vida de Faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos por 3 dias. Então observe que aqui tem 3 dias, irmãos, e durante esses 3 dias com certeza José deve ter pensado muito, orado muito, enfim, sofrido muito. E aqueles homens então, imagina que intensivo de consciência que eles fizeram. E a prova disso é o quê? Para provar que eu não estou achando nada, é apenas o que o texto diz. Versículo 17, os deixou presos por 3 dias. E no 3º dia José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Então José vai lá até eles e fala: olha, eu temo a Deus, eu tenho temor de Deus. Tá? Se querem salvar a sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, aqui, queridos, José estava tentando dizer o seguinte: se vocês realmente mudaram a vida de vocês, se vocês não são mesmo aqueles mesmos homens que tentaram me matar, que me venderam, se vocês são realmente honestos, então vocês vão fazer o que eu vou dizer para vocês. Deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, lembra que antes era alguns, agora é um, tá? Enquanto os demais voltam, levando o trigo para matar a fome das suas famílias. Observe que aqui que deu tempo para José parar, pensar, falou: pera lá, também não adianta eu reter todo mundo, mandar um só, afinal de contas eles vieram por causa da fome, tem que ter gente para levar comida. Então assim, eu vou segurar um e o resto que volte com a comida. Tem famílias lá esperando que precisam dessa comida para vir. Olha a consciência de José. Se esses homens estão falando a verdade, tem gente esperando lá para poder comer, estão no meio de uma crise, no meio de uma pandemia, no meio pandemia não, mas no meio de uma crise, né, trazendo fome sobre toda a terra. Tá? Versos 20: tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprove as suas palavras, e vocês não tenham que morrer. Como quem disse: vocês não quiserem, vocês vão morrer, eu vou atrás de vocês. Tá? Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros. E agora então eles falam entre eles, irmãos, que estavam naquela prisão, tá? Abre aspas: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida. Eles estão lembrando do próprio José. E o José escutando tudo, irmãos. E eles não sabiam que era José. E eles então falando entre eles. Tá? Vimos como ele, né, José, estava angustiado quando nos implorava por sua vida. Gente, você está imaginando a cena? Menino de 17 anos implorando para os seus irmãos: não façam isso comigo, não me matem, não me vendam, não me apartem de vocês, do meu pai. Né? A Bíblia fala assim que ele implorava. Isso aqui me faz imaginar a angústia que esse rapaz não sentiu. Mas não lhe demos ouvidos e por isso nos sobreveio esta angústia.
Tá? Então agora estamos falando, nós estamos pagando pelo nosso pecado, nós estamos pagando, nós estamos colhendo o que nós plantamos, tá? Olha que interessante, verso 22, Rubem respondeu, eu não lhes disse que não maltratasse o menino? Quem era Rubem? Era o filho primogênito de Jacó, o primeiro filho de Lia, tá? Era o responsável, e ele na época tinha dito, não façam isso, tá? É porque eles queriam matar, né? Daí, quando ele volta, né, ele deu uma saída, quando ele volta já tinham vendido, né, o José pelos ismaelitas. Tá? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Porque até para eles, o menino já deveria ter já está morto. Porque venderam como escravo, né? Na cabeça deles, José já estava morto. Versos 23. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Quando José falava com os irmãos, não falava na língua hebraica. Não, ele usava a língua egípcia. E usava intérprete para traduzir para os irmãos, para que justamente não reconhecesse, não sequer percebesse que estavam diante de José. Mas ele entendia tudo que eles falavam. Então olha só, José tá ouvindo aqui eles dizerem, né? Imagina você ouvindo seus irmãos dizer, né, o que fizeram, conscientizando que estavam pagando o preço pelo seu pecado. Versos 23, eles porém não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simão e mandou acorrentá-lo diante deles. Por que ele escolheu Simão? Por que ele não ficou com Rubem, irmãos, que era o primogênito? Em tese, o primogênito é o primeiro, é o detentor de toda a herança, quer dizer, e ele sabia disso, ele poderia ter segurado Rubem. Não, eu vou segurar Rubem aqui porque ele é o primogênito, o pai não vai querer ficar sem o primogênito dele, tá? Que é o detentor de toda a herança. Claro que ele não sabia da história, não sabia que Rubem tinha já perdido a sua primogenitura porque deitara com a mulher do seu pai, com a Bila, com a concubina do seu pai, enfim, né? Nada disso José sabia, mas ele teve, aqui a gente observa o que? Ou a gente subentende que ele teve uma misericórdia de Rubem, porque o Rubem tentou salvar ele lá atrás. Então agora ele pega o que? O segundo, que era o que? O segundo filho de Lia foi quem? Simeão, né? Então Rubem, Simeão, Levi e Judá. Então ele pega Simeão agora e retém Simeão, acorrenta ele, tá? Em seguida José deu ordens para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-as na bagagem, eles dessem mantimento para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernortar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento, viu a prata na boca da bagagem e disse aos seus irmãos: devolveram a prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremeram, disseram uns aos outros: que é isso que Deus fez conosco? Né? Ao chegar em casa, seu pai Jacó na terra de Canaã, relataram tudo o que lhes aconteceu. Vamos lá, gente, aguenta aí, mais um pouquinho, tá? Aconteceram dizendo: o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões. Mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos, né? De novo a palavra honesto, e não espiões. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido, e que o caçula estava com o nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos diz: vejamos se vocês são honestos. Olha aqui, ó, honestos, a palavra honesto repetido. Porque eu quero que vocês provem que vocês mudaram. Eu quero que vocês provem que vocês são novas pessoas. Eu quero que vocês provem que vocês nasceram de novo, tá? Então vejamos se vocês são honestos. Um de seus irmãos ficará aqui comigo. Outros poderão voltar e levar mantimento para matar a fome das suas famílias. Observe que o objetivo dos outros voltarem era esse, né? Ele podia ter retido, mas não, para que leve mantimento para suas famílias. Verso 34, traga-me, porém, seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim homens honestos, como estão dizendo. Então lhe devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nessa terra. Vocês não só vão pegar seu irmão, vão ter acesso ao Egito para negociar. Verso 35, ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram a bolsa cheia de prata, ficaram com medo. E disse-lhes: seu pai Jacó, vocês estão tirando os meus filhos de mim. Agora observe, irmãos, começa aqui uma outra cena, quero chamar a tua atenção. Jacó culpando os filhos, dizendo: vocês estão tirando os meus filhos de mim. Mas espera lá, todos não eram filhos? Simeão não era filho? Né? Agora, observe então o que a gente vê aqui. Um pai realmente que parece que fica cego. Jacó estava cego, Jacó só tinha olhos para José, que não estava mais, teoricamente morto agora para ele, e Benjamim e o resto. Queridos,
aqui, não querendo justificar os demais, mas a gente vê também a falha de um pai, né? Que não... Porque assim, por mais que não seja filho da mulher amada, mas era filho. E filho é filho. Filho é filho. Saiu, tem parte sua, tem sangue seu. Tá? Então assim, não importa o acidente que aconteceu na vida, se enganaram ele, enfim... A grande verdade, o filho não nasceu sozinho. Ele, de alguma maneira, contribuiu para isso. Então, quer dizer, como é que decidiu só amar Benjamim? Então, observe que aqui nós vemos o que? Em Jacó, uma certa cegueira, irmãos, e que não percebia que isso provocava ira, raiva, rancor e mágoa nos seus outros filhos. Então, observe aqui, ó, 35, 36, e disse-lhe, seu pai Jacó, vocês estão tirando os meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda... querem levar Benjamim, tudo está contra mim. E aqui então ele fala assim, meu Deus, está tudo contra mim, está tudo errado. Verso 37, então Rubem, primogênito, disse ao pai, pode matar meus 2 filhos, se eu não trouxer de volta, deixa os meus cuidados e eu os trarei. Mas o pai respondeu, meu filho não descerá com você. Seu irmão está morto e ele é o único que me resta. Como é o único, irmãos? Como é que Benjamim é o único se tem mais 10? Então observe, imagina os outros irmãos ouvindo isso. Como isso, né, trazia rejeição para os outros. Tá? Que também eram filhos de Jacó, poxa. Né? Verso 38, mas o pai respondeu, meu filho não descerá com vocês, seu irmão está morto e ele é o único que me resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão estes meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza. Então o que a gente vê aqui? A gente vê um pai, né, que não absorveu a perca do seu filho, que não reconhece os demais filhos, que a vida dele era só Raquel e os seus 2 filhos, Benjamim e José, que realmente fazia distinção, que realmente não tratava com igualdade os demais filhos. Ou seja, um homem, queridos, que teve um encontro com Deus, que era chefe do clã, que era Jacó, tudo bem, mas lutou com o anjo, virou Israel, e agora, como Israel de Deus, né, era para ter uma visão de Deus e continua cego. É como se Deus chegasse para nós fazendo uma correlação paralela. Não, o meu filho é Jesus, o resto é o resto. Olha o que vocês fizeram com o meu filho Jesus, olharam para a cruz, agora eu tenho raiva de vocês, eu tenho ódio de vocês, eu não reconheço vocês como meus filhos. Meu filho é só Jesus, tá? Então, e não é isso, ao contrário, a gente vê que Deus ele deu o seu único filho para poder incluir os outros. Olha só que diferença, irmãos, olha só que paralelo. O Senhor deu Jesus e Jesus concordou se entregar para que os demais fossem salvos. Então observe como aqui é importante que Deus permite que a gente faça essa correlação e deixe isso como história para ver o quão egoísta é o coração de homem, tá, queridos? E daí nós podemos ver outros pontos, e um que eu quero ressaltar aqui rapidamente, uma lição é o seguinte, José aparentemente continuava magoado com seus irmãos, ainda que com saudade, não esperava vê-los, que ele já tinha passado 21 anos praticamente. José não foi atrás dos seus irmãos, não foi atrás do seu pai, não foi. É como se ele tivesse falado assim, não, eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui, hoje eu sou governador, eu posso ir atrás, eu posso mandar alguém atrás, mas ele não foi. Daí, talvez essa seja a grande pergunta, por que José não foi atrás do seu pai? Por que não foi atrás dos seus irmãos, sendo agora governador? Uma vez quando escravo, tudo bem, mas e agora? Outra, mas sei lá, ele não podia ser do Egito, mas podia mandar alguém, ele governava. A gente percebe que José, é como se José realmente tivesse assumido um propósito, um plano de Deus na vida dele, fala assim, este é o plano de Deus, e ainda que eu queira, e aqui ficou provado que ele queria rever o irmão, rever o pai, saber que aqueles irmãos mudaram a sua vida e se tornaram pessoas honestas, porque ele coloca toda esta prova diante deles, tá? E agora, né, nós vamos ver o quê? Um exercício de perdão, porque ele poderia sim ter prendido, matado aqueles irmãos, se vingado, mas não é isso que ele tem no coração, ele quer se certificar. Queridos, você só coloca a prova alguém que você quer aprovar. Quem você quer reprovar, você nem dá prova, você já manda matar. Se eu pus você a uma prova, é porque eu te quero aprovar, não é porque eu te quero reprovar. Mas é porque eu quero ter certeza que não é só um sentimento meu de aprovar, e sim que há um mérito seu de aprovar, de prova. Então o que José tenta fazer é isso, é colocar uma prova para que eles demonstrem que realmente são honestos, e são realmente esses homens que agora estavam dizendo que eram, né? Porque, de certa forma, eles até foram aprovados em parte, porque eles começam a falar a verdade. Não, somos filhos do mesmo pai, da terra de Canaã, somos 12, um morreu, papapá. Com exceção do morreu, que José nem sabia que tinham matado ele, né, na história.
Mas eles estão falando a verdade, mas então vou colocar mais uma prova. Agora vocês vão lá e peguem então o teu irmão e traga aqui, né? Eu imagino que a expectativa de José, puxa, eu vou poder rever o meu irmão, vou poder rever o meu irmão querido, né? Que eu amava ele, assim como amava os outros também, e até hoje eu não entendo por que eles fizeram isso comigo, né? Mas agora chegou a minha vez de ter compaixão, chegou a minha vez de expressar o que Deus sempre me ensinou em todos esses anos de cativeiro, em todos esses anos de escravidão, em todos esses anos de fome, de crise e de governo, né? E então agora eu preciso que eles me ajudem a ajudá-los. E agora então, queridos, ele faz tudo isso, manda de volta, devolve o dinheiro, porque ele não quer o dinheiro da sua família, tá? É uma maneira de ajudar, tá? É claro que dê a consciência pesada dos irmãos já, né? Porque quem tem culpa carrega a culpa, já fica, né? Meu Deus, isso aqui é para nos incriminar mais ainda, né? A consciência culpada da pessoa. Por isso que o pecado, irmãos, ele é terrível, um abismo chama outro. Porque por causa de um pecado, você acha que agora tudo é contra você. O pecado faz você achar que agora tudo é contra você, toda conspiração, todo mundo está contra você. E no fundo não tem ninguém contra você, mas você se sente tão acusado pela sua própria consciência, pelos maus que você fez, que agora você acha que todo mundo era ou é como você foi ou é. Então, queridos, agora então eles estão realmente passando por uma grande prova. E o capítulo 42 encerra aqui, então, Jacó dizendo, não, ninguém vai levar Benjamim, não vou perder ele, né? Vendo de novo, eles tendo que presenciar de novo uma certa rejeição do seu pai, no que se diz respeito, puxa, né, o pai, né, citou que Simeão ficou, os meus filhos, mas enfim, não vai fazer nada, e a gente vai ver na sequência que Jacó realmente não quer, e se não fosse uma outra fome que veio, uma outra situação que veio, eles não voltariam, tá? Enfim, mas isso fica para amanhã, e você vai, queridos, o capítulo 42, 3, o 4, você vai chorar, não tem como não chorar. Não tem como não chorar vendo o que Deus fez e faz através desta história. Que Deus abençoe você nesse dia, que esta palavra frutifique no teu coração, que você comece a provar que você é honesto, porque Deus está nos chamando para um tempo de justiça, e que você tenha a capacidade de perdoar os seus irmãos, né? Não só, queridos, vingança nunca foi de Deus, Deus nunca quis que se vingasse. Deus quer que as pessoas se restaurem, né? Promova a restauração, dê oportunidade para alguém se restaurar, dê oportunidade para alguém reconhecer, para mudar, para mostrar que mudou, né? Não queira fazer vingança, né? Mas permita-se perdoar e ser perdoado, tá bom? Fica com essa palavra nessa manhã, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, né? Que Deus conduza vocês numa semana abençoada de fé, esperança e amor, e que Jesus cubra vocês com o sangue dele, abençoando. E amanhã, não perca amanhã, Cristo. Olha, prepare para chorar, vai ser um momento muito especial na presença de Deus, tá bom? Camila Camargo, João Souza, Vera Lúcia do Sérgio, Nalu Regina, Deus abençoe Liliane Suzuki, minha mãe Neide, Sheilinha, né? Deus abençoe Camila Camargo, Lucilene Arruda, Regina, Juliana Siqueira, Jaqueline Ferreira, Cristiane Gomes, bom dia, uma semana abençoada mesmo, obrigado. Miriam Araújo, Fabiola, Sueli Rodrigues, vamos orar, né, Sueli, as vítimas, né, ali que aconteceu na 277, que Deus console essas famílias, tenha misericórdia, né. Marcos Melo, você vê, gente, é isso que eu falo, né? Para morrer basta estar vivo, né? A gente fica com tanto medo da Covid, né? E a gente acaba partindo por outra coisa. Que Deus tenha misericórdia e nos cuide, né? Todos os dias, em todos os lugares. Tânia Ferreira Lima, Deus abençoe Tânia, João Reni, Irmã Maria, desde o Porcel, Deus abençoe a Ruth Zimanski, Clara Domingues, Marli, Fabiola, já falamos, né? Silvinha, Alex, Miguelzinho, Cláudia Semeghini, Babi, querida, filha amada, Rafaela, minha filha querida, amada, Cláudia Semeghini, Deus abençoe, Vera Kramer, Cíntia Ferrone, Miró, Vera Kramer, Deus abençoe todos vocês, um beijo. Não esqueça de compartilhar, dar o seu like, ok? E deixa eu correr aqui que eu tô quase começando a minha aula. Eu tenho aula agora até meio-dia, gente. Deus abençoe, um beijo grande a todos vocês.